Continuação da segunda parte do treinamento. O que a gente está conversando aqui nessa questão de especificar pergunta de pesquisa. Né? Existem áreas que têm muito poucas publicações sobre aquele assunto. Nesse caso, você acha que é viável fazer uma pergunta de uma forma mais ampla? Quer que eu te dê um exemplo? Então, por exemplo, a ciência aberta, né? Que é uma área que eu trabalho aqui. Estudar a ciência aberta na área de enfermagem. Tudo bem que eu sei que tem que fazer uma pergunta, né? Mais específica. Mas a ciência aberta é um tema bastante amplo. Mas, pela minha experiência, que eu trabalho com isso, tem poucas publicações de enfermagens que falem sobre ciência aberta. Então, de posse desse conhecimento prévio que eu tenho, eu posso fazer uma questão de pesquisa, uma pergunta de pesquisa, de um tema amplo, assim? Então, a questão é que me parece que você não quer fazer uma revisão sistemática, você quer fazer uma revisão de escopo, por exemplo. Você quer identificar quais são o que está colocado ali como ciência aberta na área de enfermagem. Uma pergunta ampla que não tem a ver com a revisão sistemática. Vou aprender daqui a pouco. Isso. Dependendo do que for a sua pergunta, poderia ser uma revisão integrativa. Né? Então, por exemplo, se você quisesse definir qual é o conceito de ciência aberta para a enfermagem, uma revisão integrativa. Agora, se você quer identificar o que está publicado sobre ciência aberta, então, qual é o entendimento da categoria de enfermagem sobre ciência aberta? Vou fazer uma pergunta boba aqui, só para você entender, né? Você não precisa logar, eu vou ter que logar no meu. Eu já entro. Aí seria uma revisão de escopo, porque a escopo a gente vai ver é um olhar panorâmico. Então eu vou identificar o que está publicado. Né? Quer dizer que a minha pergunta ela pode ser ampla, não tem nenhuma especificidade? Não é assim também. Né? Preciso ter uma boa pergunta de pesquisa, preciso uma pergunta tão, qual é o estado da arte? Isso é péssimo, né? Qual é o estado da arte de alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer é identificar ali a partir daquela pergunta de pesquisa. Costumo dizer, vou adiantar já a aula de revisão de escopo, mas que é trazer a superfície. Né? Então, e até a partir dali poder definir uma questão mais específica para ir para uma revisão sistemática. Exatamente. Porque aí, se houver necessidade de comparação, né, entre aquelas definições, aí eu vou pensar numa revisão sistemática. Então, se eu precisar fazer uma pergunta focada a partir daquilo, eu vou fazer uma revisão sistemática. Não é comparativo, na verdade a gente quer identificar um conceito, eu quero criar um novo conceito do que é a ciência aberta para a enfermagem. Uma revisão integrativa. Tá? Então é o que eu falei no começo da aula, a gente primeiro identificar a pergunta de pesquisa, né, o objetivo da sua pergunta, e aí a partir disso você vai identificar qual é a metodologia. É por isso que é importante conhecer todas as metodologias, porque aí depois você vai saber qual gavetinha ali você vai abrir. Do contrário, eu só sei que existe sistemática e aí eu quero enfiar tudo numa revisão sistemática. Assim, toda pergunta de pesquisa eu quero colocar numa revisão sistemática. Obrigada. Imagina. Eu falo isso, gente, porque eu publiquei no meu mestrado uma revisão integrativa no final. Não é nenhuma referência de revisão integrativa, mas eu cheguei no mestrado e a orientadora falou, a gente vai fazer uma revisão sistemática. E aí eu tive que dar meus pulos para encaixar aquela pergunta de pesquisa numa revisão sistemática. Então o trabalho inteiro eu fiz com passo a passo, né, com a metodologia da revisão sistemática, e depois eu não consegui avançar mais, e eu fui conversando com outras professoras, e eu falei, cara, isso não é uma revisão sistemática, é uma revisão integrativa, eu vou mudar nos últimos 2 meses antes da conclusão do trabalho. É isso, é essa dificuldade de conseguir, de tentar ali colocar algo que não cabe naquela metodologia. Vamos lá, a gente tem muita coisa aqui. Então a gente está falando desse comprometimento, né? Então por que eu trago isso aqui? Porque é muito comum que as pessoas venham fazer os treinamentos de OBIT comigo, e aí estudante de graduação, estudante de mestrado, fala, eu estou fazendo uma revisão sistemática. E não está fazendo uma revisão sistemática. O estudante de graduação não está fazendo uma revisão sistemática, nem vai fazer uma revisão sistemática. Talvez ele possa participar do grupo, eu também não sei por que ele participaria, se ele não tem as habilidades específicas ali ainda, né, num processo que é um processo de desenvolvimento, para poder executar uma revisão sistemática. Então eu preciso também levar isso em consideração. Então é preciso ter esse comprometimento com relação à necessidade de ser atualizada a cada 2 anos, uma revisão sistemática Cochrane, por exemplo. É possível que aqueles autores não queiram mais atualizar.
E aí o que vai acontecer é que eles vão passar a autoria para alguém que queira, né? Primeiro que, se definir que não vai mais atualizar, a Cochrane retira aquela revisão sistemática do sistema deles. Então, ela não vai mais ser, não vai mais fazer parte ali da base de dados da Cochrane. E aí, o segundo é que eles podem definir que alguém vai seguir fazendo isso. Eles perdem a primeira autoria. Oi? É necessário primeiro fazer o registro para depois fazer a produção? Sim. Existe um protocolo, é a próxima etapa que a gente vai colocar aqui, tá? Mas então é isso, né? Eu preciso desse comprometimento porque eu vou ficar casada aí com essa revisão sistemática durante bastante tempo. O mestrado também eu aconselho a pensar bastante, porque é um momento que a gente está aprendendo ainda a pesquisar, né? Você está no início da sua vida acadêmica ali como pesquisador, e aí talvez não seja também o momento para fazer uma revisão sistemática. Quais são as etapas, então, dessa revisão sistemática de literatura? Eu defino a minha pergunta de pesquisa, que, como a gente comentou, precisa ser focada. Eu posso partir de um acrônimo. Os acrônimos, eles nunca são mandatórios, obrigatórios, eles são flexíveis, eles são orientadores, tá? Eles são direcionadores. Então, se eu for usar o acrônimo PICO, ou se eu for incluir ali o tempo, ou se eu for fazer PECO, porque ao invés de intervenção eu tenho uma exposição, eu nunca preciso, por exemplo, conter todos os componentes de PICO numa pergunta PICO. Se eu não tenho um comparador, eu não vou incluir um comparador. Se não está relacionado a incluir um desfecho, eu não vou incluir um desfecho. Então, eu tenho uma flexibilidade ali no desenvolvimento dessa pergunta de pesquisa a partir de um acrônimo. Então, ele vai ser sempre orientador. Eu defino a minha metodologia, então, qual manual eu vou seguir. Então, a minha revisão sistemática é uma revisão sistemática Cochrane ou é uma revisão de API. Eu vou definir a minha equipe de trabalho, a gente já falou sobre isso também. E aí eu vou começar a definir aqui os meus critérios de inclusão e exclusão. Tá? Então, ele está sempre relacionado à minha pergunta de pesquisa. Eu sempre defino os meus critérios de inclusão e exclusão a partir da minha pergunta de pesquisa. E eu também vou definir as fontes de informação de bases de dados. Esse é um ponto bastante importante. Né? Revisões sistemáticas Cochrane, eu não limito o número de bases de dados. Então, critérios arbitrários como 5 bases de dados é suficiente, 10 bases de dados é um bom número. Não existe isso em revisão de literatura. A gente vai ver que revisão de escopo e revisão integrativa, e aí por isso cai o rigor metodológico, eu tenho sugestões. Então, sugere-se que você pesquise em todas. Mas aí não tenho ali esse rigor do mandatório mesmo. E aqui é mandatório. Mas que bases são essas? São as bases que estão relacionadas à sua pergunta. Então, são aquelas bases que são relevantes para a sua pergunta de pesquisa. E eu tenho as bases que são gerais, então eu preciso, dentro da área da saúde, que eu sempre vou buscar na Medline, na Embase, na Central, que é da Cochrane, na Lilacs, estou aqui no Brasil, eu vou incluir a Lilacs por ter questões relacionadas à América Latina, ou se eu estiver pesquisando, sei lá, doenças tropicais, eu preciso colocar isso. E aí eu tenho que pensar também em quais bases são específicas. Então, aquelas seriam as gerais e eu tenho as bases específicas. Então, eu sou da enfermagem e eu vou pesquisar na Sino. A minha pesquisa sobre saúde mental, eu vou incluir a PsycInfo, né? Psicologia, psiquiatria, eu vou incluir a PsycInfo também. Tá? Então, eu vou pensar nas bases gerais, vou pensar nas bases específicas. E sempre relacionadas ao meu trabalho. Minha revisão sistemática não tem nada a ver com ensaio clínico randomizado, essa base é específica de ensaio clínico randomizado. Eu vou incluir porque eu preciso incluir todas? Não. Tem que ser aquelas que são relevantes para a sua pergunta. Tá? Quando você trabalha com profissionais da saúde, necessariamente você precisa ir para as bases específicas de cada área? Relacionadas à sua pergunta de pesquisa. Né? Então, sim, eu posso aí a pesquisa tem os profissionais da área da saúde. Aí eu pego a base específica da medicina, da enfermagem, fisioterapia. A sua pergunta é sobre uma prática profissional, é isso? Uma prática, Aí sim, você vai ter que incluir a de todos. Se você vai comparar o que eles estão fazendo enquanto prática profissional, você vai precisar pesquisar nessas que são relacionadas à pergunta. Essas 4 gerais que você colocou, elas são, vamos dizer assim, obrigatórias, é isso? E aí, além disso, eu incluí a OPT e outros. É porque, sim, é isso. Tá. Tá bom. A OPT você pode fazer OPT Medline, ou seja, ao invés de buscar a Medline no PubMed, você opta por buscar a Medline na OPT. E a OPT você pode incluir OPT Journals também, que são as revistas em OPT. Então, como eu tenho ali uma quantidade de revistas
privadas, né, que eu não vou encontrar no PubMed, o acesso aberto, que eu não vou encontrar nos outros lugares, eu incluo ela também porque eu tenho acesso a ela. Eu entendo que Ovid seria um portal, não Ela é uma plataforma. Isso. Mas aí, nesse caso da Ovid Journals, como aquelas revistas elas não vão estar em outros lugares, você pode incluir ela como base de dados também. Então, você vai citar no seu trabalho, né? Eu pesquisei na Embase, na Central, na Ovid Medline e na Ovid Journals, 2 bases diferentes. Tá? Então, a gente vai entender, tá? Ela não pesquisou Medline no PubMed, ela pesquisou Medline em Ovid. Qual é a vantagem disso? A vantagem é a plataforma em si, que é a plataforma mais desenvolvida do que a plataforma do PubMed, ela tem um resultado mais assertivo, e também a quantidade de artigos em texto completo disponíveis, porque aí tanto a Medline da ONG tem mais artigos em texto completo disponíveis, como vocês vão conseguir também acessar aqueles que resultaram das revistas que a CAPES contrata, que estão ali na ONG. Não se usa essas bases mais gerais, tipo Web of Science, Scopus, não se usa nessas revisões? Não entra nas revisões aqui. Tá? Essas são da área da saúde. A Scopus é geral, né? O Web of Science também, mas elas têm categorias voltadas para áreas de conhecimento. Não, aí depende do que você vai... Eu posso incluir, não é Pode. obrigatório, mas eu posso incluir. Depende sempre da pergunta de pesquisa. Essas são as que são orientadas, tá bom? Deixa eu não pisar em nada. E aí a gente parte para o... daí também o que eu queria falar das fontes de informação e bases de dados é que a gente precisa... Então, eu vou definir quais são as bases de dados e a gente vai criar uma estratégia de pesquisa para cada uma dessas bases de dados, né? Você também é da biblioteconomia? Então, tá bom. Você está balançando a cabeça junto com ela, eu falei, ela se entendeu. Quem é da biblioteconomia sabe disso, gente. A gente tende a fazer na saúde, a gente elabora uma estratégia de pesquisa e acha que ela vai se encaixar em todas as bases de dados. As bases de dados, elas têm botões diferentes, elas têm funcionalidades diferentes. Né? Muitas vezes elas têm até mesmo um vocabulário controlado diferente. Então, eu vou precisar aprender a pesquisar com habilidade em cada uma das bases de dados. Então, treinamento de base de dados é legal? Não é legal. Né? É chato, eu sei. Eu dou 500 vezes por dia, nem eu aguento falar daquilo todo dia. Tá? Então, é chato. Mas a gente precisa aprender a buscar com habilidade. Né? Então, eu vou fazer o treinamento da base de dados, eu vou pesquisar ali como buscar. Depois que a gente aprende a ter essa habilidade, aí fica fácil. Né? Não vira mais um mistério. Então, eu vou aprender aqui em cada uma dessas bases que eu incluí e eu vou pesquisar, e lembrando que eu preciso fazer isso com proficiência. Né? E depois a gente parte para a elaboração do protocolo em si, que já é o próximo slide. Então, o protocolo é um protocolo prévio, ele é um planejamento. Tá? Eu defini aqueles pontos iniciais que estão na primeira coluna e eu vou incluir essas informações dentro do meu protocolo. Então, eu preciso publicar o protocolo da revisão sistemática antes mesmo de começar a fazer a revisão sistemática. Ele é um planejamento. Ele não é nenhuma parte da execução da revisão sistemática. Então, que protocolos são esses? Né? Eu posso identificar como elaborar um protocolo tanto nos manuais que tem. Então, a Cochrane tem um manual específico para revisões sistemáticas de intervenção. Ela tem um manual específico para cada tipo de revisão sistemática. Tá? E o JBI também tem. Além disso, eles têm softwares que ajudam na elaboração da revisão sistemática e da elaboração do protocolo também. Então, o software da Cochrane é o Hefman, que é o Review Manager, e o software do JBI é o JBI Summary, que é comercializado pela Walter School. As revistas da JBI também. E aí, ambas metodologias vão exigir que a gente faça uma publicação no Prospero. Então, o Prospero é esse registro prospectivo internacional de revisões sistemáticas. Então, eu fiz o meu protocolo dentro dos critérios da Prospero e eu vou publicar o meu planejamento na base de dados da Prospero. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter um aumento no rigor metodológico, porque a partir de agora, a minha revisão sistemática, o meu planejamento da revisão sistemática, ela vai estar sendo avaliada também por pares, por pesquisadores dentro da Prospero. E ela também evita que a gente tenha viés no percurso da revisão sistemática, porque eu publiquei o meu planejamento e aí eu vou evitar qualquer desvio de percurso de execução daquela revisão sistemática.
O que quer dizer que se a gente tiver algum problema, eu não vou poder ali tomar decisões por mim mesmo, né? Então, vamos fazer essa adaptação aqui porque a gente não conseguiu acesso a essa base de dados e a gente vai fazer essa adaptação. Não, você fez um planejamento, né? Qualquer alteração no planejamento precisa ser muito bem descrita, muito bem justificada. Tá? Do contrário, ela vai resultar aí, numa desqualificação mesmo do seu trabalho, né? Então, relacionada à metodologia e outros pontos. Então, ele é avaliado por pares. Sim, no Prospero sim. E em média, quanto tempo? Não sei. É bem rápido, já percebi isso, é bem rápido. Eu até me surpreendi. Rápido é o quê? Em menos de uma semana. Menos de uma semana. E aí, no caso dessas metodologias, além de publicar no Prospero, você vai publicar na base de dados das próprias instituições aqui. Então, eu publico no Prospero e publico na base de dados da Cochrane, se for uma revisão Cochrane, ou se for uma revisão JPI, eu publico no Prospero e publico na base de dados do JPI. Então, são 2 protocolos. Tá? Os critérios para cada um dos protocolos, aí você vai ver ali dentro do site de cada uma desses registros aí. Agora, qualquer modificação precisa ser Justificada no trabalho. Tá? E esse registro já é pago? Não. Tá? Vamos lá, então. E aí, com relação ao Prospero também, além dessa avaliação por pares, tem um outro ponto importante. E aí, isso aqui, gente, também está relacionado à pergunta de pesquisa. Então, antes mesmo de desenvolver qualquer trabalho, de desenvolver qualquer planejamento, a partir da minha pergunta de pesquisa, eu vou entrar nessas bases de dados, eu vou entrar no Prospero, eu vou entrar na Cochrane, eu vou entrar no JBI, e eu vou identificar se já não existe uma revisão sistemática publicada com aquela pergunta de pesquisa. Porque se já existir, não tem por que você fazer outra. Isso está relacionado à inovação. Então, eu preciso vou evitar aí a duplicação de trabalho. Se tiver com mais de 2 anos, aí eu posso pedir autorização para o autor para refazer? Sim. Na prática? Sim. Aí você teria que pedir autorização para aquele grupo para fazer a atualização, mas eles passam a autoria para você e aí você e o seu grupo fazem a atualização da revisão sistemática. Tá? É por isso que preciso conseguir replicar ali aquele trabalho. Tá? Então, publiquei, reduzi o meu viés aí, permitindo a comparação com o que é aquele planejamento e também evitei aí a duplicação. Então, eu identifiquei que não tem. Poxa, eu identifiquei que tem, o que eu faço agora? Lê aquele trabalho, identifica se não tem outras lacunas de conhecimento e faz o seu trabalho a partir de alguma lacuna de conhecimento, se é um tema que te interessa. Ou então identifica se não tem outras características que sejam relevantes pesquisar. Então, se eu mudar o grupo populacional, tem um impacto muito grande, é uma pesquisa completamente diferente. Os resultados podem ser diferentes, né? Meu desfecho pode ser diferente, então eu vou mudar o meu grupo populacional. Agora eu vou mudar o grupo populacional, vai dar no mesmo? Não tem porquê você fazer uma adaptação ali só por um desejo pessoal, né? A ideia não se... E aí basta fazer no Prospero, porque ela já inclui a JBI e a Cochrane. Não, você faz uns 2. O Prospero Se for uma revisão do JBI, Prospero e JBI. Se for uma revisão do Cochrane, Prospero e Cochrane. Tá? Com relação à pergunta de pesquisa, eu falei, é uma pergunta bem focada, né? E eu parto da pergunta de pesquisa para poder definir o resto. Eu tenho aqui o meu acrônimo, e aí tem um ponto que eu queria colocar para vocês. Aqui eu também já falei, que é essa ideia de identificar nas bases de dados se já não existe uma pergunta. Nesse caso, eu posso ser até mais amplo, tá, gente? Eu posso pesquisar ali na Cochrane, no JBI, no Prospero e na Medline, por exemplo, no PubMed. Então, é ideal para qualquer tipo de síntese de conhecimento, né? Para qualquer tipo de pesquisa, na verdade, eu acho. Deixa eu ver se alguém já não fez essa pesquisa antes para eu não pesquisar aqui a mesma coisa. E um outro ponto são critérios para a gente pensar antes mesmo de começar o nosso trabalho. Então, eu fiz a minha pergunta de pesquisa, eu identifiquei que não existe uma duplicidade, e aí eu vou identificar se essa pergunta se ela segue esse checklist aqui, se ela segue esses critérios, que são os critérios Finder. Tá? Então, ele é o segundo acrônimo, e ele está relacionado a identificar se a sua pergunta é viável. Viabilidade em revisão sistemática pode ser quantitativa. Né? Então, eu tenho uma quantidade de publicações que é viável de ser analisada?
posso ter uma revisão sistemática de um artigo só. Eu posso, tá? Mas eu posso ter uma revisão sistemática de 10 mil artigos. Você tem tempo? Você tem uma equipe? Você tem investimento financeiro para fazer essa revisão sistemática? Lembrando que eu preciso de softwares para fazer uma revisão sistemática, que são softwares pagos, então existe um financiamento? Isso até mesmo no planejamento. A gente está acostumado a pensar no financiamento quando eu vou fazer, sei lá, uma pesquisa de campo. Que aí eu vou pedir financiamento lá para as empresas de fomento, vou pedir financiamento para a CAPES, sei lá para quem, né, para o CNPq. Mas para uma revisão sistemática eu também preciso de um financiamento. Então eu vou pensar se ela é viável aí de ser realizada. Tem que pensar se ela é interessante. Interessante está relacionado a uma questão pessoal, então está relacionado àquele comprometimento. Tem que ser interessante para você, pesquisador, ou para aquele grupo de pesquisadores, para que você siga esse comprometimento, para que você siga aí os critérios éticos, por exemplo. Precisa ser interessante também para o grupo populacional que está sendo considerado aqui como um grupo de pesquisa. Tá? Precisa ser inovadora, que é essa questão da publicidade, né? E precisa ser ética, então ela não pode causar danos para aquele grupo populacional, né? Eu tenho que considerar isso, se eu não vou expor aquele grupo a alguma situação, se não vai causar nenhum dano àquele grupo. E ela precisa ser relevante. Então, relevante é extremamente importante, porque aqui a gente considera também tanto o usuário do conhecimento, como a população que está sendo pesquisada. Então, quem vai usar essa informação depois? Quem se beneficia desse trabalho? Eu me beneficio porque eu vou pegar o meu certificado de agora eu ganhei o título de mestre, né, o título de doutor. Precisa ser mais do que isso, ela precisa ter uma contribuição para a sociedade. Tá? Então, eu preciso pensar na relevância desse trabalho aí, o impacto que ele vai trazer, os frutos que ele vai trazer aí para a sociedade. Então, esses são basicamente checklists aqui. Poxa, minha pesquisa ela é viável, ela é interessante, é inovadora, ela é ética, eu estou seguindo aqui os critérios éticos e ela não causa nenhum dano a ninguém, né? E ela é relevante aí. Tudo bem? Só para eu confirmar, não sei se é óbvio isso, essa questão de análise ética, é necessária avaliação de ética, porque não envolve são dados secundários a análise, né? Quem daria essa avaliação ética? Não, um grupo de pesquisa faz supervisão. Se a pergunta que está sendo feita, se ela tem algum impacto negativo para aquelas pessoas, por exemplo. Pode ser uma pergunta que gere mais um desserviço do que traga algum benefício para aquele grupo populacional. Eu não vou fazer essa pergunta. Tá? Mas não precisa passar para o comitê de ética. A partir da pergunta, a gente define os critérios de inclusão e exclusão, e esse é outro ponto bastante importante. Então, eu parto de estudos primários, já falamos sobre isso. E aí eu vou definir também, a partir da minha pergunta, por exemplo, qual é a população relacionada, né? Poderia ser, aqui pensando na especificidade, né? Posso trazer essa especificidade para a pergunta de pesquisa ou para os critérios de inclusão. Então, essa doença que vocês estão trabalhando, ela tem diferença de gravidade, por exemplo? Isso eu preciso trazer ou para a minha pergunta de pesquisa, especificando ali as características daquele grupo populacional, ou eu trago para os meus critérios de inclusão e exclusão. O contexto, existe um contexto onde essa pergunta está sendo realizada? Então, essa pesquisa é só para o ambiente hospitalar. Então, eu vou precisar excluir aqui os outros ambientes também, tá? Onde é que ela poderia se dar. Vou pensar nos tipos de intervenção. Quem faz essa intervenção, então é uma intervenção que ela pode ser feita por enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Você precisa definir qual é a população que você está considerando ali. É de enfermeiros ou é de técnicos de enfermagem? Para a gente pensar em quem faz essa intervenção também. E os desfechos esperados. Também é preciso colocar os desfechos definir os desfechos. Então, não necessariamente eles vão aparecer na pergunta de pesquisa, quando a gente pensa lá no outcome, do pico, mas eu preciso definir aqui os desfechos que são relevantes para aquele grupo populacional. Tá? Ele precisa estar descrito também no meu trabalho. Então, outro ponto importante aqui. Acho que eu não falei aqui na identificação dos estudos. Achei que ia estar aqui. Então, na parte dos critérios de inclusão e exclusão, eu não faço um limite de artigos científicos. Deixa eu reformular. Não faço um limite, por exemplo, de tempo dentro de revisões sistemáticas, tá? Então, esse critério de últimos 5 anos é atual, últimos 10 anos é atual, a gente não faz isso em revisão sistemática. Eu não coloco limite de tempo.
em último caso, só se tiver uma justificativa muito plausível, como o Covid-19, de 2019 até atualmente, porque não tinha antes disso, né? Ou talvez foi implementada uma política pública em tal ano, é uma pergunta bem relacionada àquilo, e aí você quer comparar a partir daquele tempo para cá. Mas precisa ser uma justificativa bem importante aí. Tá? Também não faço um limite de idioma, gente. Então entendam que isso tem um comprometimento e tem um custo muito alto. Eu não posso limitar a revisão sistemática por idioma. Eu não vou deixar de ler o estudo russo só porque eu não sei ler russo. Então eu preciso ou que alguém faça a tradução desse artigo, né, ou que eu pague um tradutor um tradutor qualificado para traduzir aquilo ali. E o Google Tradutor? Você precisa analisar. É um idioma em que aquilo vai interferir na questão, na interpretação cultural, por exemplo, ou na interpretação dos dados? Então você não vai traduzir no Google Tradutor. Você não consegue ler ali, fazer uma avaliação qualificada a partir do Google Tradutor. Tá? Alguns grupos como a Cochrane, então a partir do momento que você publica o protocolo, você fica vinculado a um grupo que estuda aquele tema. Então é possível também buscar o grupo de EBI também, ele tem centros, né? O Centro Brasileiro de EBI fica na Escola de Enfermagem da USP. Então vocês podem, por exemplo, procurar o centro, identificar, tem alguém no grupo que, né, tem alguém no GBI que fala italiano, que poderia traduzir do italiano para o inglês ou do italiano para o português? É isso. Tá? E aí a gente precisa fazer isso também. Então eu não coloco o idioma ali como um limitador. Tudo bem? É viável usar um aplicativo de software de tradução automática? É isso que eu falei. Se for usar o Google Tradutor, isso vai depender, ou qualquer outro, vai depender de como essa tradução é realizada. Né? O Google Tradutor a gente sabe que é muito bom para alguns idiomas e é muito ruim para outros. Ainda mais para termos na área da saúde. Então, essa tradução ela está ruim, ela vai interferir na minha interpretação, né, dos dados, na interpretação de questões culturais, por exemplo. Então, não pode ser considerado. Outro ponto é que eu não faço viés de publicação, eu não faço um limite também do tipo de publicação. Então, o tipo de publicação é o tipo de estudo, tá? Então, aqui, desenho de estudo, eu defini um único tipo de desenho de estudo ou muito semelhantes. Agora, viés de publicação o estudo está em andamento. Ele está ali em pré-print, ele está em andamento, eu não faço também a exclusão desses estudos. Também não faço exclusão de artigos que eu não consegui ler. Então, eu não tenho o PDF disponível, não tenho o texto completo disponível. Então, esse aqui é só o abstract. Precisa conseguir. Vai pagar para acessar, vai pedir empréstimo entre bibliotecas, vai falar lá com a Regina e com a Rose para ver se tem uma outra instituição que tem acesso. Vai atrás do autor. Isso. Research Gate. As próprias autoras disponibilizam. Vai lá no Research Gate, até dados. O artigo original não tinha. O que foi? Eu vou falar aqui entre aspas, SciHub, por exemplo. Não, isso não foi falado. Não está gravado. Não, eu compreendo que existem, mas enfim, né? Então a gente entra em contato com o autor, até mesmo na questão dos dados. Então a professora comentou uma coisa muito importante no começo, que é o acesso aos dados, né? Então a metodologia precisa ser replicável e os dados precisam estar ali. Se não tiverem, também existe essa possibilidade de entrar em contato com o autor e ver se ele compartilha, para que você possa fazer a análise. Tá? Então isso também é uma possibilidade. Mas eu não excluo porque não acessei. Tá? Então vejam como é elitista em algum sentido, né? Porque eu preciso ter mesmo financiamento para conseguir executar isso. Tá? Não é barato fazer uma revisão sistemática. Tem estudos, não lembro se é um webinar do JBI ou da Cochrane, que fala o valor mesmo que eles gastam, mínimo, assim, para fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo. Então é muito caro fazer uma revisão sistemática. Você tem ordem de grandeza? Oi? Ordem de grandeza, é possível saber? Eu posso pegar para vocês e mandar, eu não lembro, na verdade. Esse eu não lembro em valores, mas eu sei que eles dão essa orientação, assim, de mais ou menos quanto tempo e quanto custa também fazer cada um. Eu lembro que está em dólares canadenses, até ela fala isso. Vamos lá? Então, o que mais? Identificação e seleção. Então, esse é um processo que a gente vai fazer por pares aí também. E aí, isso a gente utiliza o checklist Prisma. Então, eu tenho mais um rigor metodológico aqui, mais uma ferramenta ajudando no rigor metodológico, né? Então, o Prisma, para quem não sabe, é aquele checklist.
tá? Que a gente vai seguir ali relacionado a toda identificação e seleção dos artigos. Eu vou falar dele no próximo slide. Tá aqui, ó. Definir as fontes e bases de dados, né? Então a gente já falou disso antes, quais são as bases de dados. Eu também preciso incluir literatura cinzenta, tá? Essa é uma dúvida frequente também, mas eu incluo literatura cinzenta. O que significa literatura cinzenta? Regina, quer explicar? Eu sempre peço para a bibliotecária na sala explicar o que é. Literatura que ainda não foi registrada, né, pelas mídias mais conhecidas. Então, por exemplo, você está publicando ainda a sua dissertação, você quer que tenha um repositório, né, não foi para mim um catálogo, mas eu tenho acesso a ela. Né, estive na sua defesa, na sua participação, eu posso pensar em começar. Projetos que ainda estão sendo encaminhados, mas que já têm dados parciais, que a gente pode chamar de literatura cinzenta. Que se encontra nas bibliotecas. Necessariamente não, ainda não estão registradas, né? Estão acessíveis, você vai encontrar com os autores, você vai no congresso, você vai no seminário, né? Você conseguiu criar um network, então você tem algumas informações, assim, literatura, você está acedendo àquilo ali, mas aquilo ali ainda não foi publicado. Ou não está nos meios tradicionais, que seriam as editoras científicas. Assim. Então, não está na Waterspoor, na Ovid, não está na Embase, não está não na é facilmente, publicamente acessível, né? Poderíamos pensar desse jeito. Mas tem um registro, né? Sim, esse trabalho, já é um trabalho, é reconhecido, ele é feito. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, às vezes relatórios institucionais, alguma coisa assim, que não estão nas bases, mas são acessíveis online. São A gente pode chamar de acessíveis literatura cinzenta? online, mas são acessíveis online, então elas são públicas. Não está no repositório oficial, mas está em algum tipo de Isso não repositório é chamado de online. literatura cinzenta. Poderia ser, né? Porque Poderia ser pelos níveis aí, eu acho que tem uma camada aí nisso, né? Normalmente você iria na biblioteca, talvez tivesse algum registro, antigamente tinha um relatório publicado, impresso, então algum CD, né? Mas ele, na verdade, ele existe e ele está num lugar publicamente acessível, como é a biblioteca, é isso que eu quero dizer. Né? Entendi. Mas é uma camada, eu né? acho, né? Pode incluir, né? Isso que você ia falar, né? Pode incluir. Então, por exemplo, sei lá, uma diretriz do Ministério da Saúde, um protocolo, não está na biblioteca do Ministério da Saúde, mas ele está publicado, né? Tá bom? Você terá acesso. Ô, Ana, a base aí Central seria o Copyright Central? O que é o Central? Não, o Central é a base da Cochrane de revisões sistemáticas. Tá? Ela chama assim. No outro slide, vou compartilhar com vocês, no outro tem ela descrita todinha. Assim. E aqui já falamos, né, das plataformas. E aí os estudos em andamento também, para aquela questão de publicação, né? Eu não excluo os estudos em andamento. Aqui estavam os critérios, então, de elegibilidade, então não restringe por data de publicação, nem por status da publicação, nem por idioma, nem por formato do documento também. E aqui o prisma, então ele vai ser esse conjunto de itens, né, para a gente checar aí. Então, não sei se vocês já viram o documento do prisma, ele vai ter de 2 a 3 páginas, assim, então a tabela, e ele tem ali todos os critériozinhos que você precisa seguir na parte de identificação e seleção dos artigos. E aí você vai notificando cada uma das etapas que você concluiu e também descrevendo, muito bem descrito ali, cada uma das etapas que você concluiu. Ao final, isso vai virar o que a gente chama de fluxograma do prisma. Então, nos artigos, a gente vê publicado o fluxograma do prisma, que é o resultado desse checklist. Então, ele vai mostrar ali quais bases de dados foram buscadas, mas nós identificamos 647 artigos, desses tantos foram excluídos por causa de tal motivo, tantos foram incluídos por tal motivo, disso aqui a gente excluiu mais tantos depois da análise primária dos artigos e assim por diante, tá? Então, ele vai mostrar, o fluxograma do passo a passo ali que a gente seguiu dentro desse checklist. E o checklist ele tem, por exemplo, quais são as fontes de informação e bases de dados que foram utilizadas, quais foram as estratégias de busca para cada uma das bases de dados. Então, lembra que eu falei, a gente precisa aprender a usar cada uma delas, porque depois a gente compartilha no trabalho. Alguns autores compartilham até no artigo científico. Então, se vocês forem ver revisão sistemática da Cochrane publicada, a revisão publicada, ela tem lá, às vezes no anexo, às vezes na metodologia, qual foi a estratégia de busca para a OBJ Medline.
qual foi a estratégia de busca para Embase. Tá? Então ela coloca lá. Como foi feita a revisão dos pares, né, nessa etapa de seleção e identificação dos artigos, e como foi feito o gerenciamento dos resultados. Aqui está relacionado àqueles softwares também de gerenciamento, né? Software de citação, então o Zotero, o Mendeley, o próprio Heavman da Cochrane, o próprio JBI Summary. Então, o que a gente utilizou de ferramenta para poder gerenciar esses resultados, né? Quando a gente fala de 500 artigos, gente, é pouco para uma revisão sistemática, né? Meu primeiro contato com a Camila Belo e com a Juliana Takahashi é da Escola de Enfermagem da USP, eu já tinha contato com ela antes. Mas aí, durante esse trabalho, elas vão fazer os treinamentos e em algum momento, quando ela já tem meu contato, Ana, esse número de exportação aqui está muito pequeno na Orbit, número de exportação de citações. E eu fui ver 250, eu falei, tá, mas o que vocês querem? E aí coincidiu delas mandarem mensagem na mesma época. Mas o que é? Me fala um número, então. Não, tem que ser 5.000. 5.000 citações para exportar? Sim, 5.000. E aí eu fui lá e pedi, é fácil fazer, eles botaram lá para o periódicos a possibilidade de exportar 5.000 citações. Então, essa é a ordem de grandeza que elas trabalham em revisões sistemáticas, em revisões de escopo. Então, só para vocês entenderem aí também o porquê que a gente precisa de um software para gerenciar 5.000 citações. Tá? E assim, se for um tema mais inovador, você vai encontrar menos referências, aí você eventualmente vai conseguir fazer menos 2, 3 anos. Sim, foi o que eu falei, você pode fazer a revisão sistemática de um único artigo. Então você pode ter a sorte de ter lá um único ensaio clínico randomizado publicado, você vai avaliar aquele ensaio clínico randomizado, etc. Mas não é o comum. Sim, será que é uma parte da inovação você tem que ser realmente a pessoa super inovadora ali para pensar naquela pergunta. Qual é o valor de ter uma revisão sistemática com um único artigo, né? Depende do que a gente precisa em termos de evidência, né? Eu só tenho aquela publicação e aí eu vou avaliar ali essa única informação. Talvez tenha algum valor. Não existe mínimo nem máximo. Você ia falar alguma coisa, professor? Sim, sobre o custo de uma revisão sistemática, né? Eu imagino que grande parte do custo que você se refere seria o software para esse gerenciamento, extração, mas a gente tem os gratuitos, eles não comportam, por exemplo? Comportam. É porque no caso do Heavman e do Summary, você vai fazer toda a trajetória da sua revisão sistemática dentro do mesmo software. E isso também traz um rigor metodológico, porque aí você não precisa ficar saindo de um lugar para o outro, de um documento compartilhado e etc. O Summary, mas é possível fazer? É possível, sim. É possível fazer com os que estão gratuitos. Tá? É que o Summary, por exemplo, que é esse da Walter School, para quem chama Summary. Quem faz o curso do JBI, ele tem, a gente tem acesso, né, consegue acessar. Eu consigo acessar porque estou na empresa. Mas ele é legal porque todas as etapas que são de revisão por pares, a gente faz dentro da mesma plataforma. Então eu incluí ali, né, tá na parte da análise, né? Eu incluí aqueles artigos, minha colega incluiu lá na dela também. A gente fez a importação das nossas citações. Eu vou fazer a avaliação e a própria plataforma vai deixar eu dizer se eu vou incluir ou se eu vou excluir. Por que eu excluí? Aí se eu for excluir, eu justifico. Então eu fiz aqui, ela fez lá. Já estamos as duas no mesmo projeto. No final vai mostrar, né, o que a gente incluiu e excluiu, se foi correto ou não, se coincidiu ou não. E aí se tiver ali algumas inconsistências na nossa escolha, eu vou precisar do terceiro revisor, pode entrar também como terceiro revisor. Então tudo isso acontece dentro da plataforma, não tem nenhuma perda ali. A hora que eu começo a escrever sobre o projeto, eu faço dentro da plataforma também, já com as citações dentro da plataforma. Então, a citação já está ali, então eu consigo buscar aquela citação e colocar dentro da escrita do trabalho. Então, tem esses facilitadores aí. O Heavman da Cochrane, e aí para ambas, para meta-análise, elas já fazem até alguns cálculos lá dentro da própria plataforma também. Tá? Então, por isso que elas são indicadas aí. E aqui, para acabar, a avaliação da qualidade de confiança, né? Então, na parte da avaliação dos estudos, existem instrumentos também que a gente vai usar para avaliar. E aí, esses instrumentos, eles vão depender do tipo de estudo que a gente está trabalhando. Tá? Então, lá na parte do critério de seleção, eu vou identificar qual é o tipo de estudo, então que tipo de revisão sistemática eu estou trabalhando, e aí eu vou identificar
instrumentos validados para fazer essa avaliação. Então, a Cochrane recomenda, por exemplo, o Cochrane HOB2 como ferramenta de risco de viés para ensaios clínicos randomizados de intervenção. E o Cochrane HOB-INSAI para estudos não randomizados de intervenção. Então, eu vou selecionar esse instrumento, vou identificar um instrumento validado, e aí aquele é o instrumento que eu e meu par vamos utilizar para validar aquele estudo especificamente. Tá? É outro tipo de estudo, é o estudo qualitativo. Qual é o instrumento validado para aquele tipo de estudo qualitativo que a gente vai usar para avaliar todos os estudos? Tá bom? E aí também se recomenda pilotar o instrumento de avaliação. Né? Então a gente vai calibrar de novo como a gente faz essa avaliação para que nós duas possamos fazer o mesmo tipo de avaliação, né? Seguir os mesmos critérios. Ou seja, que a gente tenha a mesma habilidade de uso do instrumento. Esse instrumento é o software ou são diretrizes? O HOB-INSAI, eu acho que ele é diretriz, não lembro. Ele é diretriz. Tá? E aí, meta-análise bem rapidinho, gente, que a gente já tem que correr para a revisão de escopo aqui, a gente vai passar do horário, na verdade. Aqui os tipos de revisão sistemática, né? É só perguntar, revisão sistemática e meta-análise é a mesma coisa? Não, né? São dois estudos diferentes. Então, quando vocês lerem um artigo que fala essa é uma revisão sistemática com meta-análise, quer dizer que eles fizeram dois estudos. Então, são basicamente todas as etapas que a gente seguiu, a gente vai seguir também para a revisão, para a meta-análise. Então, eu tenho uma outra pergunta de pesquisa, que ela vai ter um enfoque quantitativo agora, né? E aí a gente vai fazer as mesmas etapas para essa metodologia. Ela se diferencia basicamente na avaliação crítica, porque eu tenho um outro tipo de estudo, na extração dos dados, síntese e análise dos dados. Tá? Então, todas as etapas depois ali. Então, nossas três primeiras etapas, definir a pergunta de pesquisa, agora essa pergunta de pesquisa é outra também, critérios de inclusão e exclusão e seleção dos estudos, eu sigo aqueles mesmos critérios. Né? Então, o que a gente acabou de falar bastante aí. Para falar de uma forma bem simples, meta-análise é o método de combinar dados numéricos dos estudos. Tá? Então, é uma combinação estatística dos dados numéricos desses estudos. Eu poderia fazer uma análise interpretando aqueles dados sem necessariamente combinar os dados estatísticos, certo? De maneira estatística, só fiz a interpretação ali dos resultados. No caso da meta-análise, não. A gente quer aumentar o poder desses estudos a partir da combinação deles. Então, eu posso ter aqui algumas situações em que os estudos individuais eles têm pouco poder. Então, por exemplo, o número de participantes não foi suficiente. Né? Então, entendo, aquele estudo é um estudo qualificado. Né? O único viés dele ali talvez seja a questão do número de participantes, que alguém perguntou aí no começo. Né? Foi você que perguntou como que você define. Então, independente de como eu penso ali, talvez mesmo sendo um grupo pequeno, aquele estudo seja relevante. Né? E ele foi feito a partir de um rigor metodológico. Então, eu vou considerar aquele estudo, mas eu não consigo considerá-lo individualmente por causa do meu grupo populacional. E aí, numa meta-análise, combinando com os demais, eu aumento o poder desse estudo. Tá? Então, eu posso incluí-lo aqui. Ou então, quando eu tenho diferenças, aqui algumas heterogeneidades entre os grupos que foram selecionados também. Aí, a partir da meta-análise, eu consigo aumentar esse poder. Então, basicamente, a meta-análise é uma média ponderada em que a ponderação é feita pelos estudos. Então, o peso dessa média ponderada é a contribuição que cada estudo traz. Tá? Então, o peso vai ser a contribuição de cada estudo. E esse método aí é chamado de método do inverso da variância. Então, o que a gente vai fazer é aumentar a precisão desses estudos a partir da combinação estatística deles. Como que a gente faz isso? Aqui, quando utilizar, então, eu posso utilizar para descrever variável, fazer relação entre variáveis, identificar aí relações de causa e efeito, ou então para estudos de incidência, de prevalência, teste diagnóstico. Normalmente ela está focada em tratamento ou intervenção, então um tratamento específico, uma intervenção específica, e a gente vai identificar qual é a eficácia desse tratamento, qual é a eficácia dessa intervenção. E aí, entendendo a eficácia como essa medida de intervenção aí, em que aquele medicamento, por exemplo, alcançou
o máximo do efeito ali que estava sendo esperado para ele, né? Então ele foi eficaz. Tá? Ou aquele método diagnóstico, aquela intervenção, ela alcançou esse máximo efeito. Eu posso pensar em uma meta-análise de estudos experimentais, quase experimentais, estudos observacionais. Então tem alguns tipos de estudos, né, desenhos de estudos que são mais comuns para meta-análise. A meta-análise ela é expressa a partir de um forest plot, que a gente chama, que é esse gráfico que está aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses itens aqui no forest plot. Né? Deixa eu ver que eu acho que no próximo slide ele está grandão para a gente ver. Então, aqui a gente tem aquela tabela comum, né, das revisões sistemáticas, nesse caso de uma meta-análise. Lá eu tenho as fontes, então cada um dos estudos. Tá? Então, o primeiro eu não consigo. Vogelmeier, o segundo é o Ray, Atienza, Tapia, alguma coisa, e Patel. Então, esses foram os estudos que a gente encontrou ali para aquela pergunta de pesquisa. São 5 estudos. O meu primeiro grupo ali é o grupo intervenção, que está o Smart Group, é o grupo intervenção. O segundo grupo é o grupo controle. Aqui eu tenho o número total de participantes no grupo intervenção e o número de eventos que aconteceram. Olha como eu tenho uma diferença grande. No estudo do Patel, eu tenho 28 eventos aqui que apareceram no grupo dele, né? Para aquela determinada intervenção. Já no grupo do Atienza, foram 170. Então, é uma distinção muito grande. Né? A mesma coisa acontece para o grupo populacional ali que foi considerado. O grupo com maior número de participantes, o estudo com maior número de participantes, foi o segundo. Enquanto aquele do Patel teve um grupo pequeno de participantes, 151. Então, talvez fazendo a leitura individual desse artigo, eu não consiga identificar ali esse nível de evidência dele, né? Mas combinando estatisticamente, que é o que a gente vai ver aqui no gráfico, esse poder aumenta. No grupo controle eu tenho as mesmas informações aqui, e depois eu tenho o risco absoluto e risk ratio aqui também. Então, o que eu tenho nesse gráfico, que é o forest plot, que é o gráfico de floresta? Ele tem uma linha horizontal, que é essa linha aqui, que é a linha do nenhum efeito ou nenhuma diferença. Tá? Ou seja, não causou nada, não causou dano, não causou benefício, não tem nenhum efeito. Cada um desses quadrados que estão aqui são os estudos, então eles estão até alinhados. Né? Então, esse primeiro quadrado é o primeiro estudo, esse quadrado menor é o último estudo. Tá? O tamanho do quadrado está relacionado ao peso do estudo. Então, o nosso estudo do Patel ele é menorzinho, ele tem um número menor de participantes ali, de eventos. Tá? Então, esse peso ali, o quadrado está relacionado ao peso do estudo, ao tamanho da amostra e ao número de eventos. Esse diamante aqui embaixo, esse losango que está ao final, ele é a combinação estatística de todos esses dados. Então, o nosso resultado da meta-análise é exatamente esse diamante aqui. E aí, o tamanho dele também ele varia, e o tamanho também está relacionado a essa combinação vinculada ao número de participantes e número de eventos. O que a gente vai olhar, além do forest plot, é qual é a localização dele. Então, se ele tiver à esquerda aqui, ó, ele está pendendo para o meu grupo intervenção. Se ele tivesse pendendo para o grupo controle, eu ia identificar ali. Ou então, se ele estivesse no meio, na linha de nenhuma diferença, é porque eu não tive nenhum efeito, não fez nenhuma diferença. Então, eu olho onde ele está localizado. Posso olhar para o tamanho dele também, mas em especial onde ele está localizado dentro do meu eixo aqui. Tá? Então, aqui nesse caso, ele tendeu ao grupo, ele favoreceu aqui o grupo intervenção. Então, eu posso considerar que essa foi uma boa intervenção, que essa intervenção é eficaz, por exemplo. Tá? Não lembro sobre o que é esse estudo, mas é essa leitura que a gente vai fazer. O losango está até do lado do grupo Smart. Tá? Teria uma outra linha ali, então. Sim, a linha do meio é a linha de nenhum efeito ou nenhuma diferença. Ela não está aqui, na verdade. Está desenhada, não precisa se preocupar. Tá bom, gente? Então, só uma forma simples de explicar mesmo o que seria a meta-análise. Tá? Esse peso aí é o poder de cada teste, mas ele é calculado ali. Assim, eu estou vendo a grosso modo a quantidade de participantes. Mas não necessariamente só isso. Ele tem a ver com os eventos, com o número de eventos e com o número de participantes. Ele é calculado a partir do número de eventos e do número de participantes. São as duas variáveis que vão impactar no peso. Tá?
Agora, não me pergunte que cálculo, como calculação não é avaliado. É média ponderada. E aí ali tem uma outra peso em inglês no canto. Ali já é o resultado daqueles cálculos. Tudo tem que dar 100%. Sim. É estatístico. Assim, eu imaginei que entrava ali o É o risco relativo e o risco absoluto. É estatística. Obrigada. Bom, Então, ficou controle claro? sempre para esquerda. Não necessariamente. Aqui Não necessariamente. foi como eles se organizaram. Mas eu tenho que ver para onde está pendendo aqui esse rosão. Você falou que tinha softwares específicos para você gerenciar as informações na revisão sistemática. Agora, por exemplo, para esse tipo de cálculo, seria um software, sei lá, esse de análise estatística? Os mesmos usado, também, se você tiver uma estatística, ele provavelmente vai usar, mas o Heckman e o JBI Summer eles também já fazem. Eu acho que é mais básico do que esse software de estatística, né? Mas aí eu também não sei que tipo de cálculo você está pretendendo fazer. Mas aqui eu preciso de uma estatística, né? Na meta-análise não tem como. Ou você tem domínio de estatística ou você convida uma estatística para participar do grupo. Tá? Ficou claro, gente? Então, ó, esse artigo pode ser o mesmo artigo que você usou na revisão sistemática, mas você fez uma outra interpretação desse dado. Tá? E aqui o que a gente fez foi usar mesmo o resultado que está ali para fazer uma combinação estatística. Então, essa vai ser a grande diferença. Faz sentido? Mesmo? Então, eu vou pedir para a colega explicar para vocês, porque eu não consegui. Tá? Então, essa vai ser a nossa meta-análise aqui. E a gente encerra a nossa primeira aula, que demorou demais. E eu queria entender como é que a gente faz agora, como é que vocês querem fazer. Essa revisão sistemática que você agora mostrou, com meta-análise, na revisão sistemática é uma análise qualitativa sem estatísticas? Não, Ou tem estatística? ela pode ser a revisão sistemática, dependendo da revisão sistemática, em geral ela é quantitativa. Mas aí é sem estatística, seria isso, sem a combinação dos dados numéricos, né? A combinação dos dados numéricos, eu vou analisar os dados numéricos, mas eu não vou combiná-los estatisticamente. Essa é a diferença. Faz sentido? Não muito, porque eu acho que você já está com dado numérico, não precisa fazer estatística. Vamos lá. Fim da segunda parte do treinamento sobre introdução à revisão sistemática de literatura e meta-análise, com Ana Carolina Alencar. Compartilhe, curta e inscreva-se no canal Bicem Unirio.